Olá, tudo bom? Meu nome é Jordão Português e nós vamos falar de 4 tipos de honorários advocatícios e como você vai aplicar esses 4 tipos aí na sua advocacia para aumentar seu faturamento em até 30%. E esse aqui você pode aumentar em até 30% sem captar novos clientes. Isso mesmo, tá ok? Existem 4 tipos de honorários advocatícios. Eu não vou falar e entrar aqui no mérito dos honorários lá previsto no artigo 22 do Estatuto da OAB, nem entrar lá no 38 do Código de Ética. Não vou entrar nessa questão legislativa. Se você quiser aprender um pouco legislativo, lê lá esses artigos e lê também o artigo 85, a partir do 85 lá do CPC, Novo Processo Civil. Ok? O que eu vou entrar é a questão prática, como você aplicar isso aqui na prática, como você pode cobrar isso aqui, como você pode acumular esse tipo de cobrança. Perfeito? Vamos lá? Vamos. E aqui, esses honorários advocatícios, existem os contratuais. Contratuais é aquele que você contrata com o seu cliente, certo? Contratual, você contrata com o seu cliente. Sucumbência é aquele fixado pela justiça. Ad êxito, aqui acho que é exitum, né? É um U aqui. Exitum é o cobrado cota litis pelo valor da causa e o honorário taxa de manutenção do processo também é esses 4 espécies de honorários. O que eu vou falar aqui para você e trazer para você é honorários contratuais é aquele que você contrata com o seu cliente. Então aquele que você pode cobrar um inicial, ali aquele inicial, e você pode acumular esse inicial com o ad êxito, vou cobrar aqui R$3.000 para entrar com essa ação, de indenização aqui pelo atraso na entrega da unidade, mais 20% sobre o valor de ganho da causa, ok? E cobrar um ad êxito tranquilamente. Os iniciais também podem ser acumulados com a taxa de manutenção de processo, que eu vou explicar para você daqui a pouco, e o sucumbência já é direito do cliente receber, do advogado, né? Receber essa taxa de manutenção, beleza? E aí, o que acontece? Aqui tem algumas disparidades que eu vou trazer para você. Esse aqui é o mais top, é como você implementa e você fatura, eu vou explicar, fica aí até o final, que esse aqui você vai ver que vai fazer diferença se você aplicar isso aqui na sua advocacia. Então, os contratuais é aquele que está disposto no contrato. Se você quiser um modelo de contrato que engloba tudo isso aqui, eu tenho um modelo e eu disponibilizo para você um modelo para você poder utilizar. É só você pedir aí, deixar um comentário, que eu deixo o link para você e mando lá no grupo secreto. Você vai lá no grupo secreto do Telegram, que é semelhante ao WhatsApp, é um grupo, o nosso grupo secreto da Nova Advocacia, e lá eu disponibilizo para você esse contrato de advocatício modelo para você utilizar aí no seu escritório de advocacia, beleza? Os contratuais, então, você vai sempre tentar fazer por escrito. Por favor, não faça verbal. Se você fizer um contrato verbal, você vai cair lá no arbitramento pelo juiz. Além disso, se você fizer verbal, vai ter que reconhecer o direito para depois você entrar com cumprimento de sentença. E se você já tem um contrato escrito, é um título executivo extrajudicial que não depende de assinatura de 2 testemunhas e também não precisa de o cliente reconhecer firma. Você já pega aquele contrato e já executa, já vai direto para a ação executiva, uma tutela executiva, ok? Não vai discutir se merece ou se não merece, certo? Você vai fazer esse contrato e vai poder cobrar do cliente conforme você combinou. O que você botou no contrato lá está valendo. Aquele negócio de 1/3, 2/3 até a sentença, isso ali é caso o cliente te deixar a causa. Aí você pode cobrar 1/3 daquilo que foi combinado. Ok? Em relação à ação ad êxito. Só para você entender. Eu cobrei 30% ad êxito e uns R$2.000 inicial. Aí o cliente foi e não pagou esses R$2.000, só pagou R$1.000 inicial e depois me tirou antes da sentença. Aí já previsto lá no artigo 22, lá do Estatuto da OAB, que você tem direito a 1/3 do contratado. Então, se eu cobrei R$2.000 e ele não pagou só 1.000, eu tenho direito a esse outro 1.000. Porque uma coisa é o contrato inicial, ok? E aquilo que é combinado entre as partes. Outra coisa é o ad êxito, que dependia do êxito. Como a ação ele te tirou antes da sentença, você tem direito a 1/3. 1/3 de 30% é 10%. Então você tem direito a 10%. Vamos supor que você então pediu R$2.000
ele pagou só 1.000 e ganhou 100 mil reais. Você tem direito então a 10%, que corresponde a um terço dos 30% que você contratou. Então você tem direito aos 10 mil reais da ação. Aí você pode entrar com o seu contrato escrito e executar o seu cliente, que agora infelizmente virou réu, virou executado, cobrar, ok? Os 10%, tá joia? Então contratuais é isso aí. Está previsto no contrato, tem previsão. Eu posso seguir tabela do AB, não siga a tabela do AB, tem um vídeo aí que eu explico melhor isso aí, tá? Você pode seguir a tabela do AB tranquilamente. Se você não quer seguir a tabela do AB, também você pode não seguir a tabela do AB, fazer o seu contrato. Coloque cláusula de sigilosidade para o cliente não sair espalhando qual foi o contrato que você firmou com ele, não ter também nenhum tipo de prejuízo. O que você tem que evitar é cobrar barato demais, de forma que avilte, de aviltamento, e que também traga aí uma concorrência desleal na advocacia. É isso aí que a OAB vai punir. Fora disso, você pode fazer de graça, que ninguém vai poder te proibir você cobrar de graça, ou cobrar suas custas de graça, mas eu vou cobrar suas custas para ir ali e fazer o processo para você. Você é livre, óbvio, mas se você usar essa cobrança barata para concorrência desleal, aí a OAB vem por cima de você. Aí é infração disciplinar. Então você pode cobrar abaixo da tabela da OAB, tá bom? Também você não pode nessas situações que eu te falei de aviltamento. A tabela do OAB serve de orientação. Então, contratuais. Posso acumular com esses outros? Pode. Então, contratuais, em algumas situações você vai pedir a entrada. Você vai pedir e pode parcelar quantas vezes o cliente pagar, evite dar desconto, parcele, utilize a tabela do OAB como referência para você. Fala, olha, eu cobro conforme a tabela do OAB. Você sabe que é proibido cobrar abaixo da tabela do OAB, tá bom? E aí você usa a tabela do OAB a seu favor. Não olhe na tabela do OAB, não fica pegando a tabela do OAB e mostrando para o cliente, porque isso gera inexperiência. Se você não está confortável para falar o valor ali dos honorários, você remarca com ele, fala que vai analisar a documentação dele, remarca com ele, analisa o processo. Eu tenho um vídeo que eu dou os critérios como você cobrar honorários. Os critérios, eu vou ver se eu deixo aqui, ok? Você manda aí que eu mando para você o link. Deixa o comentário que eu mando para você o link. Os critérios como você cobrar honorários advocatícios para cada tipo de ações para você utilizar. Eu criei um padrão, um critério, você usar esse critério, você não se dá mal. O que eu estou explicando aqui é os tipos para você utilizar no seu escritório, para você entender a diferença, certo? E o honorário de sucumbência é aquele honorário que você já sabe, que está lá regulado pelo artigo 85, pelo novo CPC, também agora tem honorário de sucumbência na vara do trabalho, correto? Tem essa questão pertinente a honorários de sucumbência contra a fazenda pública. Juizado para a primeira instância não existe honorários nem custas, então não vai ter honorários nem custas. Fique atento a isso. Honorário de sucumbência, o que dá algum trabalho é os clientes acharem que aquele honorário de sucumbência está sendo retirado dele ou você está recebendo mais do que ele. Ou aquele valor que você está recebendo é a parte que ele tem que te pagar. Ok? Eu vou te ensinar aqui uma estratégia de como você esclarecer para o seu cliente para que ele nunca mais tenha esse tipo de dúvida. A gente tem muito esse tipo de dúvida aqui. Esse é o exemplo aqui que eu até deixei aqui, condenação de 100 mil. Foi um caso, por exemplo, que o cliente, você entra com a ação e aí tem 100 mil reais, o cliente recebe, ganha a causa de 100 mil reais. E aí você tem um contrato de 15% do valor da causa, um ad extra, você colocou lá um cota litis de 15% sobre o valor da causa. E aí, na hora do juiz expedir o alvará, vai pedir para expedir separado, óbvio, ele vai expedir 15 mil para você, que você ganhou, porque eles recorreram, deu 15 mil para você, ele vai, de honorário de sucumbência, aqui ó, sucumbência, ele vai expedir 15 mil para você separado, e do seu cliente 100 mil. Aí o seu cliente vai olhar para falar assim, o seu mil já está sem lá, me dá meu 100 aí. Aí você fala, opa, não, peraí, esses 15% aqui é honorário de sucumbência, não tem nada a ver com os nossos honorários contratuais. Ok? Aí você vai explicar para ele, olha, é o seguinte, esses honorários de sucumbência é fixado pelo juiz, pela justiça. O que acontece é que no processo aconteceu várias questões e por ter esses vários recursos e demanda de trabalho extra,
não seria justo eu ter que cobrar de você um valor a mais do que nós combinamos. Porque nessa causa, nós entramos, você me deu R$2.000 iniciais e ficou um 15% de êxito. Então não seria justo eu ter que cobrar um valor maior de você nessa ação, por um trabalho extra que nós tivemos. Teve vários recursos, eles recorreram. E por isso que o juiz fixou esse valor de R$15.000 de sucumbência. Então não é justo, né, cobrar de você. É quando você joga para o cliente, não vai cobrar dele um trabalho extra, ele já amansa. Opa, peraí. Também não é justo, aí você tem que explicar outra questão. E esses 15% também não está sendo deduzido, não está batendo dos seus R$100.000. O que você tinha de ganhar é R$100.000. O que você não reduziu dos seus R$100.000, você não teria que ganhar R$115.000, você tinha que ganhar R$100.000. Foi isso que o juiz deu. Então esse valor também não está abatendo do seu contrato, certo? E você não está saindo em prejuízo nenhum, tá bom? Aí ele consegue entender. Quando eu explico isso aqui para os clientes, pode ter certeza, ele consegue entender. Eu só tive um caso, eu sempre conto esse caso, mas foi um caso que o cliente ele não entendeu isso aqui, ou ele ficou esperando demais, eu não quis esperar, ele entendeu na verdade depois. Mas eu não fiquei esperando ele, né, a boemia dele achar o dia e a hora para me pagar. O que aconteceu? Só para você ver, olha como é que foi. Eu ganhei uma causa de R$500.000, uma ação de restituição do valor pago, voltar ao status quo anterior, numa ação contra uma imobiliária de um valor que ele comprou, o imóvel atrasou, nós pedimos então a rescisão do contrato e devolução de tudo que ele pagou. E tudo que ele pagou foi R$500.000. A ação deu praticamente R$500.000. E aí eu contratei um inicial com ele e um ad êxito aí de 10%, né? Porque era em cima do valor que ele pagou. Desses R$500.000, ele tinha que me passar então R$50.000. E eu ganhei 10% também de honorários, R$50.000. Praticamente o mesmo valor que ele tinha que me passar, correto? Nesse mesmo exemplo aqui. Aí o que aconteceu? Ele trabalhava no fórum, ele era segurança, muito antigo do fórum, né? Muito conhecido. Toda vez que eu ia lá, o fórum, na época ainda era físico, ele cumprimentava ele, falava do processo, ele estava sempre lá, ia lá, ficava perguntando, ele trabalhava lá. A gente tem muito cliente dentro dos fóruns, né? O pessoal nos conhece, então a gente tem muito cliente dentro dos fóruns. E o que acontece? Ele foi lá, pegou o alvará e não me falou nada. Eu estava até viajando, cheguei, não fui nem intimado, mas quando eu fui intimado, no mesmo dia eu já fui lá. O meu escritório era perto do fórum. Aí eu só atravessei a rua, fui lá, pegar o alvará, passei por ele só, como é que tá? Eu falei, e aí, vou ver aqui o alvará que já saiu. Ele ficou assim, todo sem graça, eu já desconfiei. Aí eu entrei, peguei os meus 50.000 de honorários, ok? De sucumbência. E aí fui atrás dele, falou, olha, você tem que me passar, você já pegou o alvará, você nem me comunicou. Aí eu falei, imagina se fosse eu, tivesse pegado o seu dinheiro e tivesse não repassado para você, eu não te avisasse que eu já peguei seu dinheiro e repassasse, como você ficaria? Né? Eu joguei a empatia para ele entender a situação que eu estava. Eu precisava do dinheiro que ele tinha que me pagar, ele não podia ficar recebendo e ficar a boemia. Ele falou, não, o seu você recebeu lá. Eu expliquei para ele. Ele falou, não, eu vou ver isso aí. Ficou me enrolando, ó. Ficou me enrolando. Eu falei, olha, eu ligava, ele não atendia, eu ia no fórum, eu via ele, eu ligava para ele via minha ligação, não atendia, eu ia atrás dele vendo. Falei, ele tá de má fé. Ele tá de má fé. E mandei o último recado para ele, olha, eu não vou ficar esperando, já passou 20 dias, você não me pagou. Não, que eu vi aí na internet que esses honorários de sucumbência, quem tem que pagar é a justiça, não pode deduzir do meu, e não sei o que. Eu expliquei para ele, ele não entendeu. Eu falei, não, tá bom, é o seguinte, executei ele, entrei com ação de execução, cobrando ele os R$50.000, ele teve que pagar os R$50.000, né? Entrei com danos morais contra ele também, porque, olha, quando o advogado não repassa o dinheiro para o cliente entra lá com dano moral e ainda ganha. Além do dinheiro que tem que devolver para o cliente, ainda ganha dano moral. E por que o universo não é igual? E ele, usando da situação de servidor público, de segurança do fórum, porque ele está sempre o acesso lá, ele pegou o dinheiro e não me repassou, por que também não tem o direito a dano moral? Certo? Também a mesma ótica, a gente tem que jogar essa mesma ótica. Eu fiz essa inversão, essa interpretação na mesma ótica, a meu favor também, para que o advogado receba indenização porque o cliente recebeu e não passou para o advogado.
E aí, chegou lá, ele até pediu desculpa, se desculpou, não sei o que, eu fui no juizado lá, com ação de juizado, eu fui, botei na ata que ele está se desculpando, pediu desculpa e desistiu do processo, mas lá na execução ele teve que pagar 50 mil mais 12 mil de juros e ainda ele não pagou mais, porque ele perdeu o prazo lá de impugnar e pagou só o juro, aí depois ele teve que pagar enfim, de 50 mil que ele tinha que pagar, gerou ainda mais 12 mil de juros e ainda eu reduzi porque ele ia pagar uns 18, porque a menina ficou lá, a servidora lá, estava fazendo audiência, assessor juiz, não, nós não conhece aqui, doutor, faz essa questão da multa, né, dos honorários quando a pessoa não paga nos 3 dias, redução de honorário 5%. Né? Então ele não pagou nos 3 dias, ele pagou depois, aí o que aconteceu? Aplica o honorário de sucumbência já da execução. Então seria mais honorário de sucumbência da execução. E aí eu fui reduzir, ele no final das contas ele teve que pagar 12 mil a mais do que ele deveria. Foi um caso, um único caso, que eu expliquei isso aqui que eu falei para você, que a sucumbência, quem paga, e eu vi má fé nele, por isso que a gente executou. Foi o único caso que eu expliquei para o cliente, nesses 11 anos de advocacia, que o cliente não entendeu e ficou muito caro. Infelizmente, né, o que ele fez não foi de boa fé, depois ele pediu desculpa para mim, e aí ele conseguiu entender o que eu expliquei para ele, até que outra pessoa também explicou para ele. E, felizmente, ele teve que se mudar de lá, porque ficou com vergonha, porque conhecia, muito conhecido lá, dos antigos, né? Se aposentou, teve que sair lá do fórum, porque ficou com vergonha, né? Da servidora, do pessoal. Todo mundo conhecia a gente lá, a gente é muito conhecido. Ok? Então, esse é sucumbência. O que você tem que ficar atento quanto à sucumbência é não sair pedindo um monte de coisa. Isso vai te prejudicar na hora de você receber. Fica bem atento quanto a isso aqui. Olha, não saia pedindo um monte de coisa. Peça só aquilo que você vai ganhar. Se você acha que não vai ganhar, não vale a pena ficar brigando por algo. Porque na hora, se você pedir muita coisa e não ganhar, os seus honorários de sucumbência não te darão. Eu passei por isso, por essa experiência. Eu pedia 5, 6 coisas num processo, ganhava 3. E aí não ganhava outra 3, o juiz dava R$1.000 de uma ação de R$100.000. R$100.000 eu ganhei. Eu ganhava R$1.000, não, tem coisa errada. Eu fui lá conversar com a juiz, fui lá conversar com o assistente da juiz, fui estudando, fui ver o que estava errado de mim. Aí até que a servidora falou assim, rapaz, eu sei que a juíza ela fala que o problema dos advogados é que eles pedem um monte de coisa, e aí só ganha a metade, aí a sucumbência tem que dar sucumbência. Ou seja, se eu peço 4 pedidos e ganho só 2, então não vou ganhar 10%. Agora se eu peço 4 pedidos e ganho 3, aí eu vou ganhar sucumbência, porque quem é sucumbente é a outra parte. Eu pedi 3, ganhei 2, ok? Aí eu tenho que analisar também a proporcionalidade da sucumbência, ok? E a reciprocidade da sucumbência. Então, se eu peço um pedido de dano moral, R$1.000, um pedido de dano material, R$1.000, um pedido de taxa, lá devolução de taxa de R$1.000 e um pedido de devolução do valor pago de R$100.000. Aí vamos supor que esses 4 pedidos, eu ganho esses 3 pedidos aqui e perco esse, que é o maior. Como que você acha que eu fui sucumbente ou não? O seu cliente, né? Óbvio. Você foi sucumbente ou não? Você foi sucumbente, porque você ganhou 3 pedidos e perdeu um, mas esse um é proporcionalmente desproporcional a esses. Então, se você, esse um pedido aqui é desproporcional a esses outros 3 que você ganhou. Então, você acaba sendo sucumbente, aí você acaba não pagando, não recebendo honorários. Aí o juiz fixa lá honorários contra o réu, a favor do réu. Porque você pediu 3 coisas, você pediu 4, ganhou 3. Certo? Agora, se for o contrário, se você pediu esses 4 pedidos e só ganhou esse, de R$100.000, e perdeu esse, você não é sucumbente. Aí o juiz vai fixar 10% a seu favor, que é o mínimo. Né? 10% a favor do autor, que é o mínimo, no caso, sendo você o autor. Né? Em favor de quem não sucumbiu. Né? Sucumbir é cair sobre. Então, se você é sucumbente, você perdeu pedidos. Então, qual é a ideia? Para que eu vou ficar pedindo isso aqui, que é um pedido mínimo, que pode o juiz dar dano moral ou não? Há muitos casos o juiz não está dando moral para nada. E vou ficar pedindo isso aqui para quê? Para levar discussão para eu não ganhar. E lá na hora da juiz, o juiz olha isso aqui, ó, você pediu esses 3 aqui, não ganhou, se você ganhou só esse, o juiz vai e não fixa o honorário, aí você tem que ficar recorrendo, às vezes o tribunal deixa passar e você perde. Então peça aquilo que você sabe que vai ganhar.
Estude, olhe. Não fique enchendo de pedido que não compensa. R$1.000, R$300 não vai fazer diferença. Para o cliente, ficar esse tipo de discussão, não vai fazer diferença para o cliente. O que vai fazer diferença é no seu bolso, como honorário, você vai descontar. Aí você explica para o cliente que esses casos de dano moral não compensa pedir, porque é raro o juiz dar, é raro. Ah, eu vi na televisão, mas é raro. Aí você vai acontecer o quê? Você sabe que uns ganham, outros não ganham. Essa é a justiça brasileira. Você vai ver que o quê? Esse dano moral, se você perder, você fala para o cliente isso, se você perder esse dano moral, você vai ter que pagar custos do advogado do outro réu, da outra parte. Por quê? Porque vai ter a sucumbência e você vai ter que pagar custo, então não compensa. Então não vamos pedir isso aqui, não, vamos pedir só isso aqui que eu sei que vai ganhar. Certo? Aí você explica para ele, senão você não vai ganhar honorários, você tem que ter esse gingado aí para você ganhar honorários. Olha, eu ganhava R$1.000 de 100, uma gravação de 100, ganhava 1.000 antes do novo CPC, né? Porque agora o CPC já tem um regulamento melhor. Já não pode mais fazer a compensação, melhorou muito, ficou muito bom a questão de honorários. E aí, eu mudei isso aqui e eu ganho 100, levo 10%. E eles recorrem e no final ganha 15%. Então, quando a gente pega as causas, é difícil a gente não ganhar honorários. Ganhou uma causa e não ganha honorários. Por quê? A gente sempre joga pedidos que vai ganhar. Ah, mas se porventura o juiz verificar essa questão de você pediu 4, mas já ganhou 3, você ganhou só 1, só que esse 1 é desproporcional a esses outros, aí você recorre dizendo que a sucumbência foi proporcional, ok? Recíproca, ou seja, você pediu 4, mas ganhou 1, que esse 1 vale muito mais que os outros 3, ok? E recíproco também, porque às vezes o réu pediu alguma coisa e também foi negada. E aí dá reciprocidade para ele também. Às vezes ele entra com reconvenção, um pedido contraposto, e aí é negado. Então, outros honorários. Então você tem que fazer esse recurso caso aconteça. Para evitar isso, pediu 10, peça 10 que sabe que vai ganhar. Peça 2 que sabe que vai ganhar. Não peça coisa que não vai ganhar. Trabalhista agora todo mundo tá fazendo isso. Porque era uma loteria na Justiça do Trabalho. Aí o que os inteligentes fizeram? Vamos reunir isso aqui, vamos fixar honorários para os advogados, que aí o advogado para de ficar pedindo tudo. Aí o advogado chegava, pedia 10 coisas, ganhava uma. Pedia até hora extra em Marte. Aí chegava lá, o juiz pedia 10, o juiz dava 5 e não condenava outra parte por litigância má fé, porque não provou, mas não foi provado, mas pediu. E agora não, o juiz advogado trabalhista só chega pedindo aquilo que sabe vai ganhar. Pede porque ele vai ganhar honorários. E se ele não ganha, aí se ele pedir tudo, sair pedindo de tudo, ele sabe que o advogado não vai ganhar honorários de sucumbência. Então essa é a jogada. Peça aquilo que você sabe que vai ganhar. Avançar. Honorários ad êxito. Honorários ad êxito, ou cota litis, ou do valor da causa, também você tem um limite. Pelo Código de Ética, você só pode cobrar até 50% do proveito econômico se você patrocinar a causa. Ou seja, chegou lá um cliente para mim com o nome sujo no SPC e no Serasa. E ele não tem nenhum vínculo com a empresa. E aí ele não tem condição de pagar nenhum inicial. Eu só faço então um ad êxito. E aí eu falo, olha, então vou cobrar 30%. Enquanto você ganhar, a gente cobra 30%, eu recebo 30%. Ele, beleza. Mas eu posso cobrar 50% quando? Quando eu patrocinar a causa. E quando eu patrocinar a causa, você vai poder extrair até 50% da causa. E aí você tem que ficar bem atento no seu contrato, que nessas causas ad êxito, só ad êxito é quando o cliente sai e te deixa. Porque só foi ad êxito, ele não gastou nada com você. Ele não gastou R$1 com você. Aí ele não gastando nem R$1 com você, sabe o que acontece? Ele tira você. Ele acha que você não vai pagar. Não tem que te pagar não, se ele te tirar, que entra outro, o outro não explica, às vezes não tem ética de explicar. Ó, se você me sair desse advogado, eu vou entrar no outro. Eu não me lembro o dia que eu entrei numa causa de outro advogado, a não ser que o próprio advogado tenha pedido ou saído. Eu não entro em causa de outro advogado que já está em andamento. Eu explico para o cliente. Ok? Eu não entro, a não ser que o próprio advogado manda ele consultei o outro ou me passa um subestabelecimento. Eu não entro em causa que já está em andamento de outro advogado. Eu tenho ética.
Isso dá muito problema para você, para o seu cliente, porque o cliente vai ter que pagar 2 ou 3 advogados e no final o cliente vai ter que receber nada. Então você vai ficar atento a isso, coloca uma cláusula lá. A seguinte, a dica que eu vou dar para você, coloca uma cláusula no seu contrato que caso ele deixe o seu patrocínio sem justa causa, provável, sem demonstrar culpa ou algum dolo, né, do advogado, ele não pode te tirar, ele vai ter que te pagar o valor total. Então ele chegou lá antes da sentença, ele te tirou e contratou outro advogado, ele vai ter que pagar os 30%, os 50% que você contratou com ele. Ok? E aí você vai deixar uma cláusula lá dizendo assim, ó, que ele renuncia à impenhorabilidade de salário e que ele renuncia a bem de família daquilo que você está pleiteando. Vamos supor que você entra com ação de inventário e você cobre lá, geralmente se cobra de 5% a 7%. Aí você cobra 15%, porque você está financiando o inventário, está fazendo certidão, fazendo tudo. Aí pega aquela causa lá, dos 500 mil reais, e na hora de receber, de te pagar, o cliente não quer vender. O cliente não quer vender para te pagar. Aí você tem no contrato já a cláusula de renunciando ao bem de família. Porque aí você vai executar ele normal, o juiz fala, não, esse bem é de família, não pode vender para te pagar não. Aí você colocou no contrato que ele renunciou ao bem de família. Ou não pode penhorar o salário dele, aí você colocou no contrato que cláusula de impenhorabilidade de salário, renuncia, então você pode chegar e penhorar o salário do seu cliente que não pagou. Onde vai acontecer o problema vai ser nesses contratos ad êxito, que o advogado, que o cliente vai te tirar porque ele acha que não tem que te pagar, porque você não ganhou a causa ainda, não saiu a sentença, certo? Vai acontecer isso. Então é onde você tem que se preparar nas ações ad êxito. E você vai cobrar até 50% nos ad êxito. E como você vai extrair para poder cobrar 50%? Eu uso essa estratégia e você vai aprender aqui agora. Essa dica que eu vou ensinar para você aqui agora. Você vai ter que perguntar para o cliente o que ele espera do seu escritório, o que ele espera dessa causa. Por que o cliente fala assim, olha, eu quero limpar meu nome. Limpando meu nome tá bom demais, eu nem precisava de dinheiro. Então eu falo, tá bom. Então vai ficar assim, eu vou pedir para limpar seu nome e o que entrar, metade é minha, metade é sua. Tá bom? Se entrar 10 mil, 5 mil, 5 seu. Se entrar 20 mil, 5 mil, 5 seu. Aí, opa, beleza. O cliente fala, beleza. Aí se você conseguiu extrair dele, que para ele o dinheiro não faz diferença. Então você consegue entender, na mente dele, e consegue cobrar até 50%. Ah, não, eu quero limpar meu nome, o cliente vai falar, mas eu também queria uma indenização, né? Era bom a indenização. Aí você cobrar 50%, ele pode achar muito. Aí você cobra 30%, porque ele já está demonstrando que ele quer uma indenização, que ele quer algo. Então você tem que aprender essa jogada para você cobrar 50%. E pode cobrar 50%, coloca a cláusula de sigilosidade e você pode cobrar 50%. Na hora lá de pagar, pode acontecer do cliente querer pedir reduzir. Isso aí é sem ética. Já aconteceu logo no meu início da advocacia. Um cara malandro que só, que aí ele contratou, eu cobrei 30% e na hora de pagar, ele, não, você quase não teve trabalho, não sei o que, 30% é muito. Eu falei, meu querido, tá com o contrato. Eu tenho muita causa para te dar ainda, querendo usar a ganância. Eu tenho muita coisa para te passar, coisa nenhuma. Era só malandragem, malandro mesmo. E eu falei, não, o contrato está no contrato, meu querido. Foi 30%, é o 30%. Você aceitou, está no contrato. Não tem como eu mudar e passa o dinheiro para ele. Descontando já os 30%, que é o seu direito de retenção. Certo? Combinado assim? Então, ad êxito, fica bem atento. Extrai do que ele quer. Tira do que ele quer para você poder cobrar 30%. Uma coisa que eu vou te falar aqui, mas não conta para ninguém. Existe uma discussão de que, se, um exemplo, você pegar um ad êxito de 50%, financiar a obra, vou financiar um ad êxito de 50%, aí você pega um ad êxito de 50%. E aí, você, 100 mil reais, você ganha aí 15% de honorários. E aí você pega 50 mil mais 15 dá igual 65. E o cliente ficou com 50. E aí lá diz que você não pode ganhar mais que o cliente. Então tem essa discussão falando assim, mas espera aí, você ganhou 65, o cliente seu ganhou 60. E aí, tá errado isso. Então tem discussão, tem decisão dizendo que você não pode
Aí o juiz vai arbitrar, vai cair esses 50% que você cobrou, ok? Esses 50% que você cobrou vai cair para 30%. O juiz vai fazer isso, porque você não pode receber mais do que os 65%. Você vai poder utilizar isso aí quando for atacar, ok? Quando você vai atacar, você vai poder utilizar isso aí. Infelizmente, eu utilizei isso aí contra o nosso companheiro. Infelizmente, ele não quis me atender. Eu falei que eu queria falar com ele, eu queria negociar com ele. Segundo uma situação igual a essa aqui, e que ele recebeu 65 mil, o cliente recebeu só 50, e o cliente falou que não contratou 50, não tinha esse contrato de 50. O cliente falou que não tinha esse contrato de 50%. Eu pedi esse contrato, pedi para ele onde é que está esse contrato, enfim. Infelizmente, ele teve que devolver para o cliente esse valor, porque o juiz fixou apenas 30%, porque ele não tinha um contrato de 50% e ele tinha recebido mais do que o cliente. Então, tem essa discussão, certo? Já tem outros que não, que falam, não, você tem que receber mais 50% dos contratuais. O que você ganhar de sucumbência não entra no jogo inteiro. Então, se eu ganhei 50 mil, o cliente ficou 50 mil, o de sucumbência não entra nessa jogada, porque o de sucumbência não entra nessa questão do código de ética. Então, você vai poder vivenciar esses tipos de situações, você vai poder utilizar esse argumento, existe esse argumento de que a de êxito não pode passar de todo o conjunto, contando com os honorários de sucumbência, não pode ganhar mais que 50% que o cliente. E já tem outros que dizem que pode ganhar porque sucumbência. Então, você vai poder utilizar essas duas estratégias para você. Certo? E taxa de manutenção do processo é o mais top de todos. Eu vou falar aqui para você e jogar aqui, taxa de manutenção do processo. Deixar aqui já para não perder tempo. Taxa de manutenção do processo é aquela taxa que você cobra para manter o processo. É a melhor forma e estratégia de você cobrar honorários. Eu vou ser mais breve aqui, porque eu já ensinei em outros lugares como você vai cobrar a taxa de manutenção do processo. Eu tenho um vídeo aí mais aprofundado disso aqui. A gente utiliza a taxa de manutenção do processo praticamente em todas as ações. Eu cobro inicial, um valor, mais 10% de ganho, mais uma taxa de manutenção do processo. Só que você tem que verificar o valor versus os benefícios do cliente. Senão o cliente vai no final ganhar 50 mil e gastou 60 mil com você. E aí você tem que avaliar isso, tem que ser justo também. Senão o cliente depois não volta mais para você. Né? Como já vi cliente reclamando que uma vez contratou o cliente que recebeu 18 mil reais, sendo que já tinha gastado 25 mil reais com o cliente. Isso aí não fica bom. Então como você vai usar? Eu dei aqui um exemplo de um divórcio, que você entra com uma ação de 10 mil reais, ao você cobrar 10 mil reais por esse divórcio, você cobra 7. Aí você já dá uma rasteira na concorrência. Aí você cobra 7 mil e aí você implementa uma taxa de manutenção de processo de 200 reais. Aí você vai ver que no divórcio, você sabe que demora de 2 a 4 anos. Aí, no mínimo, pode até passar mais. Mas se passar, você vai receber 200 reais todo mês. E isso é justo. Por que é justo? Porque você vai estar recebendo algo proporcional. Porque tem gente que vai ficar brigando a vida toda e você não vai ficar ali, porque o cara nem querendo usar o processo de todo jeito, pedindo para recorrer. E aí, enquanto você está com o processo, você está ganhando. E aí você vai ver que às vezes se você cobrar só 10 mil, você vai ver que trabalho que deu, que sofrimento que foi, você poderia ter cobrado muito mais. Então use essa estratégia, não fala que é 10 mil, fala que é 7 e joga TPM, porque primeiro que ele já vai querer pagar, ao invés de pagar 10 mil, ele vai querer pagar 7. O cliente vai querer assim. E aí quando você jogar a TPM, se você for TMP, né? TPM é outra coisa. Quem tem TPM sabe, quem tem mulher em casa e mulher tem TPM sabe, né? O que eu estou falando, que é TPM. E aí você vai ver que 200 reais vezes 24 vai estar o quê? 4.800, não é isso? Advogado não é bom de matemática de cabeça não, mas eu era bom de matemática. Mas comecei a estudar direito, eu estou difícil até a tabuada, às vezes eu esqueço. Porque eu acho que você foca tanto ali no direito social e esquece do direito das ciências exatas. E aí no final você já recebeu quanto? Se demorar 2 anos, você recebeu 7 mais 4, dá quanto? 7, 4, 3, dá 11.800, é isso? 11.800. 11.800 você já ganhou mais do que 10 mil. E outra, você está ganhando mensalmente. Se o processo demorar 10 anos, você só aqui de taxa de manutenção, você ganhou 20 mil. E é justo porque enquanto o processo estiver correndo, você está tendo despesa, você está tendo que atender o cliente, você está tendo satisfação do cliente, você está tendo que recorrer, e etc, e etc.
Então você tem que aprender a implementar a taxa de manutenção dos processos sempre. Nem que seja R$50, você bota para o cliente pagar. Nem que seja R$50. Tem casos que a gente pega aqui, olha, que vai demorar 10 anos contra a Caixa. A gente sabe que vai demorar 10 anos. É de 5 a 10 anos. A gente bota uma taxa de 100, de 50, de 250, dependendo do tipo de imóvel, do cliente que consegue pagar. Enquanto eu tiver com aquele processo, ele está vivenciando ali naquele imóvel, ele está pagando a taxa de manutenção do processo. E isso é muito bom, sabe por quê? Porque enquanto eu tiver com o processo andando, ele está pagando a taxa. Ele estou segurando para você a barra dele ficar com o imóvel, ainda para fazer uma negociação, para ganhar na justiça, para refinanciar a dívida. E ele está pagando. E eu estou tendo uma manutenção. Quando eu implementei isso aqui, eu aumentei em 30% o meu faturamento só de manutenção, daquilo que eu ganho, da despesa que tem o escritório. Você vai ver que só a taxa de manutenção do processo já paga, fora as outras causas que vai entrando, certo? Como você também pode utilizar lá no cumprimento de sentença, que muita gente não sabe, é que o cumprimento de sentença é uma nova fase do processo, só que com sincretismo processual, ele uniu a fase de conhecimento com a fase de recebimento, que é a fase da tutela executiva, que é chamada de cumprimento de sentença. Aí você é contratado lá para iniciar, aí o seu cliente vira devedor e tem que ficar fazendo um monte de defesa aqui contra cisbajur, bacenjuro, ERIDF, né, registro de imóvel, impugnação bem de família, impugnação contra salário, penhorou sua poupança. Você vai ver que no cumprimento de sentença, o trabalho seu é muito maior do que na fase de execução. E aí você tem que cobrar um valor maior. Só que lá no seu contrato você tem que deixar expresso de que todo trabalho extra e até aquela fase do processo você tem que cobrar. E para evitar o problema, você cria um aditivo para que amanhã um cliente não venha falar que você está cobrando algo indevido. Você, olha, explica para ele o que é o sincretismo processual, que agora os processos estão unificados, mas é um processo, é uma nova fase. Então, nesse novo processo, você vai ter que fazer defesas e ele precisa manter esse processo. Eu tenho uma taxa de manutenção aqui de 450, tenho taxa de manutenção aqui de cumprimento de sentença de 200. Eu implementei isso aqui, todos os processos de cumprimento de sentença que estavam, que meu cliente era devedor, 30% aumentou a nossa renda. Ok? Você pode, e por quê? É lícito, é legal. A gente aqui vacila às vezes. E fica aí um monte de trabalho, tem que segurar um monte de trabalho sem estar recebendo. Aí eu criei aditivo para que amanhã ele não fale que eu estou cobrando indevidamente. Ok? E aí os clientes estão pagando. Quando foi ver, deu 7 mil, 8 mil reais só disso aqui. Só do cumprimento de sentença que os clientes estão executando. Lógico, se você é credor, o seu cliente é o credor, não faz sentido você cobrar, porque você está ali para receber. O que você pode cobrar é a despesa que você teve. Como eu já tive aqui, que eu tive que ir em Goiânia, em Brasília, aí eu tive que ir em Goiânia várias vezes para despachar com o juiz, porque houve uma recuperação judicial, o processo foi para lá, e aí eu cobrei dos clientes, juntei todo mundo, cobrei 40, 50 reais de cada um para poder ir lá fazer todo esse trabalho. Ok? Mas eu não vou cobrar do meu cliente que eu tenho para receber. Nós estamos ali com 100 mil para receber, não faz sentido eu cobrar a taxa de manutenção do processo para receber o valor. Você cobra mais taxa de manutenção aqui na cumprimento de sentença quando o seu cliente é devedor, quando é reclamado, ok? Quando ele está no polo passivo, que você vai demandar muito recurso e você vai ter que... Tem cliente que não quer pagar, tem cliente que tem condição de pagar, tem cliente que não tem condição de pagar, ok? Mas quer pagar. E aí você tem que estabelecer a taxa de manutenção do processo com esse critério. Ora, se o cliente ele quer pagar, ele quer pagar. Se ele quer pagar, se o cliente quer pagar, aqui na fase de cumprimento de sentença, ele quer pagar, você vai fazer recurso, você vai pedir audiência, vai tentar acordo, e aí você estabelece uma cláusula maior para tentar resolver logo. Aí você olha, de exceção aqui, eu vou botar 200 reais, 400 reais, porque ele quer pagar, ou seja, o processo não vai muito longe. O processo de cumprimento não vai muito longe, ele quer pagar. E você vai mostrar para ele e vai finalizar o processo. Você pode finalizar em 3 meses, em 4 meses, o cliente quer pagar. Cria o aditivo e fala que como ele quer pagar, se cobra um valor maior. Porque vai ser proporcional à sua dedicação para encerrar logo esse processo. Agora tem um cliente que não quer pagar. Ele não quer pagar e tem condições de pagar. Esse aqui, ele não quer pagar e ele tem condição de pagar. Ele quer te levar para prescrição. E aí você tem que fazer seu trabalho. Ele quer levar para prescrição. O que você vai fazer? Olha,
Se um ano, se ele não conseguir receber nada, o credor vai arquivar. Aí passa um tempo, se não restabelecer nada a condição e não mostrar, vai para prescrição. Hoje está fácil prescrever. O que tem de causa aqui prescrevendo não está de fácil. Tá rapidinho, está prescrevendo. O judiciário não quer ficar com esse processo a vida toda, 10 anos, 20 anos, não tem mais isso. Passou um ano sem receber, o juiz já manda arquivar. Então, ele não quer pagar, mas ele tem condição de pagar. E aí o que você faz? Cobrar uma taxa muito maior. Aí você pode cobrar aqui R$600. Tranquilamente, porque você vai ter que ficar segurando ali, ou seja, você está vendo que o critério é maior de cobrança, porque você vai ver que ele está segurando ali, ele tem condição, mas ele quer que você segure para arquivar. Então você cobra uma taxa maior. Agora tem aquele cliente que ele não tem condição de pagar. Não tem condições de pagar, ok? Mas quer pagar. Vai acontecer isso. Tem condição, não tem condição de pagar, mas ele quer pagar. Mas não tem condição, e aí? Mesmo jeito, você não tem condição de pagar, mas ele quer pagar. A mesma coisa de não pagar. Ou seja, você vai ter que defender ele para quê? Você vai ter que defender ele para até ir a prescrição, né? Ele não tem condição de pagar, então ele querer pagar. Faz acordo, faz tudo, mas ele não tem condição de pagar. Quanto você vai cobrar dele? Vai cobrar a proporção desse aqui? Não, né? Que esse aqui tem condição de pagar. Esse não tem. Você vai cobrar a proporção de quem quer pagar? Também não. Aí você pode cobrar uma proporção menor, né? Porque ele já não está com condição de pagar. Então, ele não está pagando porque ele não tem condição. Você conhece, você convive com o seu cliente, você sabe que ele tem o patrimônio, ele fala para você nesse decorrer, então você sabe, ele não tem condição, então cobra um valor nível 1. Ele tem condição de pagar, mas não quer pagar, aí o valor mais alto, ele não quer pagar, ele quer pagar, aí cobra mediano, certo? Esse é um parâmetro que a gente utiliza na fase de cumprimento de sentença, quando o cliente é devedor. Certinho, combinado? Ficando aqui e espero que tenha gostado. Até mais!